O diagrama de caixas é outro gráfico muito útil para avaliar a distribuição dos dados de um fenômeno imprevisível. Esse diagrama é também chamado de box plot. O ponto de partida é ordenar os dados experimentais do menor para o maior. Em seguida, esses dados são subdivididos em 4 subgrupos, cada um deles contendo 25% do número total de dados. As fronteiras que dividem esses subgrupos são chamadas de quartis. O primeiro quartil separa o primeiro quarto do segundo quarto, e assim por diante. Para representar o diagrama de caixas, nós precisamos definir uma escala apropriada que englobe todos os valores disponíveis. Iniciamos traçando a primeira caixa como um retângulo que inicia no valor do primeiro quartil e termina no valor do segundo quartil. A segunda caixa começa no segundo quartil e termina no valor correspondente ao terceiro quartil. Nós ainda vamos prolongar esse diagrama até que ele atinja o valor mínimo da série e também o valor máximo da série. Com isso, o diagrama de caixas foi traçado. Veja que é um gráfico bastante compacto. Não importa se nós temos 20 dados ou se nós temos 2 milhões de dados, eles serão representados por um único gráfico de caixa. Ele nos dá algumas informações úteis. Nós sabemos, por exemplo, que os 25% menores valores estão dentro dessa primeira faixa, os 25% seguintes estão aqui, o valor da mediana corresponde ao segundo quartil, é conhecido, e assim por diante. Esse gráfico é bastante útil para a gente fazer comparações entre séries de dados diferentes. Ele também pode ser usado para nós identificarmos aqueles pontos espúrios, que são pontos que destoam dos demais. Para fazer isso graficamente, existe uma forma muito simples. Nós calculamos a chamada distância interquartis, como sendo a diferença entre o valor do terceiro quartil menos o valor do primeiro quartil. Graficamente, nós traçamos aqui uma zona correspondente a 1,5 vezes a distância interquartis para cima e para baixo. E aí vamos verificar se os pontos mínimo e máximo da série de dados estiverem aqui dentro, o diagrama de caixa está pronto. Se, por acaso, alguns pontos excederem esses limites, ou para mais ou para menos, os pontos que estiverem fora desses limites serão tratados como pontos espúrios, ou pontos distoantes, ou em inglês se chama de outliers. Então, outliers são pontos que destoam dos demais. Eles devem ser representados, mas o diagrama não é estendido até eles. Omiti-los seria deixar de prestar uma informação que pode vir a ser relevante para uma investigação mais aprofundada. O Google Planilha não tem uma forma de traçar o diagrama de caixas naturalmente. É possível utilizar alguns complementos que têm essa possibilidade. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui hoje, mas eu gostaria de mostrar que é possível nós calcularmos todos os parâmetros que são necessários para traçar um diagrama de caixa. Aqui eu tenho aquele mesmo conjunto de dados com casas decimais que nós construímos o histograma, e aqui nós vamos calcular alguns elementos. Por exemplo, o mínimo é um dado usado para calcular o diagrama de caixa. Lembrar de colocar o acento mínimo. E aqui nós vamos colocar o intervalo de valores. E o resultado mínimo está aqui. Planilhas também tem como a gente calcular os quartis. A função chama quartil. E nós temos que especificar dois parâmetros. Os dados, o intervalo de dados e o número do quartil que nós estamos interessados. Especifiquei o intervalo de dados, ponto e vírgula, 1, para especificar o primeiro quartil. Pronto, ele chegou no valor do primeiro quartil. Mesma coisa para o segundo quartil. Especificamos o intervalo e ponto e vírgula 2. E para o terceiro quartil, função quartil novamente, o intervalo e ponto e vírgula 3. Pronto. O valor máximo, função máxima com acento,
A função tanto faz, você pode escrever com letras maiúsculas ou letras minúsculas. O acento é que não é dispensável. Temos aqui os valores mínimos, primeiro, segundo, terceiro quartis, o valor máximo. Dá para a gente calcular a distância interquartis, seria o terceiro quartil menos o primeiro. Pronto, está tudo aí. Também o Google Planilhas tem funções prontas para a gente calcular a média. Já vimos, média, M, E com acento, média. E aqui a gente seleciona o intervalo. Ele tem a função mediana, que a abreviação é MED, M-E-D. Também a gente especifica o intervalo e ele retorna o valor da mediana. Tem uma função prontinha para calcular o desvio padrão, que é o desvi pad. A gente especifica também aqui o intervalo e ele calcula o desvio padrão. Uma outra função para variância, que é o var. Basta especificar o intervalo e ele calcula. E só para a gente verificar, eu vou calcular a raiz quadrada, função raiz, da variância, que é esse número que está nessa célula aqui de cima. Só para a gente verificar, comparando esses dois números, ó, o desvio padrão e a raiz quadrada da variância, coincidem. Somente para verificar se os valores mínimos e máximos estão corretos, nós vamos pegar todos esses valores que estão aqui, vamos copiar, Ctrl C, e vamos colocá-los aqui do lado, Ctrl V, e vamos usar essa função aqui de dados, na coluna C, ela está selecionada aqui, classificar intervalos por coluna, de A para Z, ou seja, do menor para o maior. Ó, ele já ordenou todos esses valores que estavam aqui. Vejam que o valor mínimo coincide com o mínimo que tinha sido calculado, e o valor máximo, 15,771, coincide com o valor máximo que está aqui. Encontrei uma forma meio improvisada de construir um gráfico que se assemelha muito ao diagrama de caixas. O ponto de partida são os parâmetros que nós já tínhamos calculados antes, mínimo, primeiro, segundo e terceiro quartis e o valor máximo. Para chegar nesse gráfico, nós vamos inicialmente calcular as diferenças entre esses valores anteriores. O primeiro deles eu vou manter. Esse aqui agora eu vou calcular a diferença entre o primeiro quartil menos o valor mínimo. E os valores seguintes a mesma coisa. A diferença entre o segundo e o primeiro, entre o terceiro e o segundo, entre o máximo e o terceiro quartis. Então são essas diferenças que estão representadas aqui, exceto para o valor mínimo, que eu repeti. Para fazer o diagrama, nós vamos precisar ainda fazer mais uma operação. Eu vou pegar esse valor aqui, 6,35, e vou colocar ele aqui. Eu coloco um igual ao F4, ele vai me reproduzir esse valor. E aqui, nesse exemplo, eu vou colocar 0,1. Vocês vão entender por que no final. Esse valor aqui, 2,344, eu vou então escrever ele menos esse valor que nós colocamos aqui em cima. Feito. Aqui eu vou repetir o valor do lado. Aqui também eu vou repetir o valor dessa diferença do terceiro quartil, que é o valor do lado. Aqui embaixo eu vou colocar 0,1. E, finalmente, o último passo, eu vou pegar esse valor que está aqui e subtrair do valor que eu coloquei aqui embaixo, que é 0,1. Pronto. Esses são os parâmetros que nós vamos usar para fazer o gráfico. Então, a gente vem aqui, seleciona todos esses parâmetros e vamos selecionar o tipo de gráfico apropriado. Esse gráfico vai ser um gráfico que é chamado aqui de barras empilhadas. Para que funcione do jeito que a gente precisa, nós vamos então alternar linhas e colunas e desselecionar aquele item que estava ali. Pronto. Ele tem aqui o ponto de partida. Para transformá-lo num diagrama de caixa ou algo próximo, eu vou pegar esse valor que está aqui e vou atribuir cor nenhuma para ele. A mesma coisa para esse, cor nenhuma. E para o penúltimo, também cor nenhuma. O primeiro valor que está aqui,
Por exemplo, eu vou pintar ele de preto. E o último valor que está aqui, eu vou também pintar de preto. Essa legenda aqui a gente pode retirar essa legenda, nenhuma legenda. Pronto, temos aqui um diagrama que se assemelha um pouco ao diagrama de caixa. Dá para deixar ele mais bonitinho. Por exemplo, eu posso mostrar a linha do eixo, eu posso também mostrar as linhas secundárias, né? Posso também deixar ele com um formato mais esbelto. E tem alguma coisa que se assemelha a um diagrama de caixas. Note que deu certo. O valor mínimo 6,35, 6,35, mais ou menos por aqui. O valor máximo 15,70 alguma coisa, está aqui. Na posição dos primeiros, segundos, terceiros quartis, dá para verificar que deu certo. Esse parâmetro que está aqui, 0,1, serve para controlar a espessura dessa barra que está aqui. Por exemplo, se eu exagerasse aqui e colocasse 0,5, olha o que acontece. A barra fica bem mais espessa.